No primeiro dia do segundo turno, Fernando Haddad foi ao Paraná conversar com o ex-presidente Lula na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O candidato do PT à presidência da República, porém, evitou falar do líder petista e se afastou da sede da PF para falar com a imprensa nesta segunda-feira. Questionado sobre temas que devem nortear a campanha nas próximas semanas, Haddad destacou as propostas econômicas. Na minha opinião, o retorno do neoliberalismo vai agravar a crise e nós vamos seguir um modelo que não deu certo na Argentina. Então, isso não vai fortalecer o poder de compra do trabalhador, não vai aquecer a economia. Então, o modelo neoliberal, eu penso que é um dos temas que nós vamos tratar, mas outros temas virão: política externa, políticas sociais, o que fazer com a segurança pública. O candidato destacou que pretende fortalecer a Polícia Federal para que sirva como um agente coordenador de todas as polícias. À tarde, Fernando Haddad viajou a São Paulo, onde teve reuniões para elaborar as estratégias para as próximas semanas. E à noite, deu entrevista ao Jornal Nacional. Nesta terça-feira, o candidato do PT à presidência deve se reunir com governadores que o apoiam para traçar planos para os respectivos estados. E só lembrando, ontem entrevistamos aqui Jair Bolsonaro, fizemos já um pedido de entrevista para a Fernanda Haddad, mas por enquanto a assessoria do petista não nos respondeu, professor Vila. Agora é a grande discussão sobre que envolve programas sociais, o respeito à Constituição, passa por propostas econômicas, questões que envolvem educação, gênero, em suma, agora as coisas têm de ficar bem claras, até chegar o primeiro debate. Vamos ver se o candidato Jair Bolsonaro terá condições, autorização médica para poder comparecer, mas ele nos disse aqui ontem, em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que participará dos debates, tá? Ao menos a vontade pessoal dele. Isso vai ser, caso seja possível, vai ser muito importante, porque aí você fica desde que a regra do debate, agora sim, agora são dois, né? Não vai ter aquela palhaçada dos debates anteriores, tanto para governo de estado como presidente da República. Tem um monte de gente que você sabe que não vai ser eleito, e o duro é ser obrigado a ficar ouvindo o sujeito dizer, no meu governo, e o cara tem 0,5% de votos, igual o Boulos, né? Que foi o pior resultado da história do PSOL, foi com o Guilherme Boulos, e o pior da história, ele dizendo, no meu governo farei, você sabe que ele não faria coisa alguma, tal, porque ele nunca vai ser presidente do Brasil. Então, nesse caso agora com os dois, é bom esse tipo de embate. Essa discussão do Bolsa Família é uma boa discussão, eu insisto em dizer que é necessário compreender o voto nas regiões mais pobres ou próximas à linha da miséria e a relação que tem com o Bolsa Família. De um lado, eu, por exemplo, uma vez consultando um artigo que eu fiz, consultando Murici, Alagoas, um pequeno município dominado pela família Calheiros. Naquele momento, o prefeito do município era Olavo Calheiros. Quem é Olavo Calheiros? Irmão do Renan Calheiros. Quem era que fazia o cadastramento do Bolsa Família? Soraya Calheiros. Quem é Soraya Calheiros? Esposa de Olavo Calheiros, o prefeito, portanto, cunhada de Renan Calheiros, tal. Aí você começava a fazer um estudo entre as famílias beneficiadas e famílias cadastradas, que as famílias beneficiadas é inferior ao número de famílias cadastradas que estão aguardando o benefício. Então, claramente, você tinha um controle do poder coronelístico municipal pelo Bolsa Família. Eu chamei isso de Jeca Tatu High-Tech, ou seja, a matriz lobatiana, do Monteiro Lobato, do clássico, né? De toda a análise que ele faz do Jeca Tatu, né? Que ficou famosa em 1919, quando o Rui Barbosa usa a imagem do Jeca Tatu num célebre discurso e apresentando para o Brasil, já Monteiro Lobato era uma pessoa até então pouco conhecida, a figura do Jeca Tatu, que é aquele sujeito que vive no campo, não sabe quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito, é levado para votar, né? Vota em quem o coronel manda, símbolo da miséria, né? Aquela coisa terrível, tal. Hoje é mesma coisa, só que ele tem um cartãozinho do Bolsa Família, que precisa ter programa de renda mínima, precisa e é fundamental, mantém a circulação monetária em pequenas comunidades, né? Retira da linha da miséria milhões de brasileiros, tal. A questão que se coloca em programas, e o Bolsa Família é o maior programa de renda mínima do mundo, né? É você construir condições para que aquela população possa caminhar com as próprias pernas, ou seja, não ficar de eterno dependente do Estado. Essa é a questão central. O bom programa de renda mínima é aquele que ao longo do tempo diminui o número de famílias beneficiadas, porque ele possibilitou que aquela família pudesse caminhar com as próprias pernas. E no caso do Nordeste, a condição sine qua non é reformar as estruturas sociais, econômicas e políticas, especialmente do semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo. Ou seja, é necessário construir locais, formar cooperativas, incentivar o empreendedorismo. E olha, não
faltam instituições de Estado na região. Exemplo, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Sabe quando foi criado, você que nos ouve e nos assiste? 1909. Portanto, tem mais de um século. Segundo, e vale lembrar que até o nome está errado. Você não combate as secas, você convive com as secas. Por outro lado, tem o Banco do Nordeste do Brasil. Sabe quando foi criado o Banco do Nordeste? 1952. Tem também na região a Sudene, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Sabe quando ela foi criada? 1959. Só aí você tem 3 agências especialmente dedicadas à região, além de outras que estão presentes, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embrapa, etc. Se você tiver uma atuação organizada dessas diversas agências de Estado, você moderniza em uma década a região, você dá um grande salto econômico, e aí o indivíduo, o sertanejo, passa a ser cidadão. Ele não vai precisar de qualquer programa de renda mínima, não vai ficar dependendo da mulher do prefeito. Ele vai poder escolher com a vontade própria o ser candidato a prefeito, a governador, a presidente, ao Senado, às Assembleias, a Câmara Federal. Agora é fundamental ter esse tipo de programa. Eu digo isso porque eu estudei, escrevi, tem um livro com inúmeras edições, estudando a questão das secas, os programas, né? Conheço a região. É um livro citado pela bibliografia acadêmica, pelo Tribunal de Contas da União, quando fez um relatório contra a transposição do Rio São Francisco, e eu sou contra, acho que aquela é uma obra, um verdadeiro absurdo, é dinheiro jogado fora. Ou seja, é possível modernizar a região. A questão Nordeste, ela continua presente na história do Brasil desde o último quartel do século XIX. Olha, são quase 150 anos e ela reapareceu nessa eleição. Então, portanto, a discussão não é na base do preconceito, de desqualificação, mas é identificar na região as razões do atraso e a necessidade de romper o atraso econômico e o coronelismo político.